Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Pai do Senhor Jesus, estamos nós aqui para mais uma aula. Hoje, domingo, dia 1º de setembro, o mês começou. Mais uma oportunidade nós temos de fazer o melhor para o nosso Deus. Então, nada melhor do que conhecê-lo cada vez mais a fundo, certo? E hoje, a segunda parte do estudo que fala sobre a onisciência de Deus, baseada ainda no Salmo 139. Domingo passado já tivemos aquele momento em que tivemos já esclarecendo algumas coisas. Esse domingo agora, hoje, vamos fazer uma sequência a partir do verso 7 do Salmo 139. Amém? Mas antes de qualquer coisa, vamos primeiro orar. Depois de orar, vamos louvar com o hino 545 do cantor. E aí sim vamos poder entrar na aula. Amém? Nesse momento já quero te convidar. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e Pai. Aqui estamos nós para mais um momento do ensino da Tua Palavra, para aprendendo contigo, possamos melhorar a nossa qualidade no serviço que nós temos a prestar a Ti. Eu venho te pedir a Tua graça, a Tua unção, a Tua inspiração, para que tudo sirva para o enlevo espiritual da Tua Igreja e que nós sempre possamos, prontos para aprender contigo, fazer o melhor. Perdoa-nos as faltas, nos ajude a melhorar sempre, capacita. Teus servos que têm orado, que têm guardado a Tua palavra em seus corações, que possam continuar conhecendo e prosseguindo em Te conhecer, Senhor. Isso é um diferencial. Pai, nosso caderno de oração eu Te entrego cada pedido, cada registro.
pedindo a Ti, Senhor, que Tu ouça os clamores do Teu povo que clama, que busca a Tua direção. E que sempre no nosso coração haja esse desejo de, Senhor, buscar a Tua face, conhecer e assim fazer o melhor na Tua obra, servindo a Ti, servindo ao próximo e fazendo assim, Senhor, cumprir o Teu propósito. Abençoando nesse estudo. Tudo que está para ser dito, Tu possas ter nos dando inspiração. E nessa inspiração possamos fazer o nosso melhor. Abençoa Teu povo, abençoa a Tua igreja. Fica conosco. Obrigado por tudo que Tu tens feito e pelo que Tu has de fazer. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos já ouvir o hino 545 do cantor cristão e em seguida já vamos dar início à nossa aula. Amém? Graças a Deus. Pois bem, vamos agora então seguir. Primeiramente eu quero fazer a leitura do texto básico no Salmo 139, só que hoje vamos ler a partir do verso 7. Salmo 119, do 7 até o 12. Vamos ler? Já está aqui na minha frente, já aberto aqui no esquema. Vamos que vamos. Vamos que vamos, que Deus tem muito para fazer através de nós. O texto básico diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Glória a Deus, glória a Deus. Como é importante assimilarmos esse tipo de instrução. O ser humano às vezes tenta, ele procura dar um jeito de camuflar-se, de procurar se esconder da face do Pai, mas não tem jeito. Por isso que o melhor é aceitar, o melhor é ceder, o melhor é deixar que o Espírito Santo mova e te ensine, te instrua, porque Deus ele quer isso. Ele nos criou dessa forma, para dependermos dele e vivemos para ele. Mas o devocional fala sobre Jonas 1, capítulo 1 inteiro, do 1 ao 17.
Eu tenho ele aqui, vamos ver aqui se eu consigo fazer essa leitura. Tá fácil, tá na direção aqui, tá ótimo. Vamos ler então Jonas 1, de 1 a 17. É o texto devocional. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, e com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Eita! O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebatar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Oh, Deus! O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? E a que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vós. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Glória a Deus. Só esse texto já nos dá uma base longa de conteúdos para conversar sobre a onisciência de Deus, sobre o temor a Deus. Aqui nós vemos que houve um grande temor nas pessoas. Eles não quiseram de pronto jogar Jonas no mar. Não. Por que não? Porque eles temeram a Deus. Poxa, se a gente joga esse moço no mar, a coisa pode piorar para o nosso lado. Então vamos tentar de outro jeito. Só que eles perceberam que não estava fluindo, não era assim. Por que não? Porque Deus tem o seu jeito de agir, a maneira como Ele quer. Enfim, eles fizeram o que pensaram e deveriam ter feito antes. Jogaram Jonas no mar e tudo mudou. E houve quebrantamento naquele barco, foi a grande conversão daqueles homens. Nós sabemos que Deus tem esse jeito de agir. Eu poderia aqui entrar numa explicação sobre oportunidades e sobre conversões, mas não é esse o nosso tema hoje, não é. A gente pode vir a conversar sobre isso em outra oportunidade. Agora eu quero falar sobre a onisciência de Deus. Jonas foi com um propósito e não deu certo. Deus já sabia o que ele estava programando fazer. Então o que Deus fez? Deus fez com que viesse essa tempestade e ela fosse providencial. Para quê? Para que Jonas voltasse para o propósito divino. Mas antes de qualquer complemento, eu quero só ler que nós ficamos vendo um texto. Nós lemos o texto básico, nós lemos o texto devocional e agora eu quero ler o texto áureo. O texto áureo
ele está em Jó 42, verso 5. Eu vou fazer só essa leitura, amém? Jó 42, verso 5 diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Agora sim. Com esse texto nós fechamos. Primeiro apresentando um Deus onisciente, poderoso. Em seguida falando sobre o mover de Deus na vida de Jonas e tudo o que aconteceu naquele momento do barco. E agora encerrando, mostrando que tudo isso culmina numa forma melhor de se entender Deus. Foi o que Jó declara. Antes eu ouvi tudo, agora meus olhos te veem. Interessante que Jó não estava vendo Deus no literal, mas a visão, a perspectiva de Deus na vida de Jó havia mudado. E é esse o ponto que você precisa de ter para ser cada vez mais temente a Deus, concernente à sua onisciência. Quanto mais você percebe e guarda no seu coração que Deus está vendo tudo, mais você tem chance de melhorar e tomar cuidado, vigiar, porque você sabe que onde você está, Deus está te vendo. E aí eu nem estou falando dos outros atributos, a onipotência, amém? E a onipresença. Só na onisciência você já consegue ter cada vez mais temor. Mas vamos seguir por causa do horário, temos que ser breve. Então, após essa explicação, vamos entrar então já na introdução da nossa aula. Grandes teólogos definiram a consciência como a voz de Deus. Isso é profundamente bíblico, porque a consciência é o teônoma. Teonomia é o derivado de uma combinação de duas palavras gregas, theos, que é Deus, e nomos, que é lei. E significa simplesmente a lei de Deus. Então essa é a visão que se tem com respeito à consciência. Todo ser humano tem uma. Por mais que ele não queira Deus ou fale que Deus não existe, ele tem uma consciência. E isso faz com que ele pondere os seus atos. Ou, pelo menos, quando ele não dá ouvido a ela, com que ele sinta certos remorsos, certos pesos. Isso não é suficiente para te livrar da culpa e para te gerar o perdão, mas é para que você perceba que Deus colocou em você algo que faz com que você saiba, sim, o que é certo e o que é errado. Nós temos que procurar ficar atentos que alguns já vão cauterizando a sua consciência a ponto de não se importar mais com o que é certo, o que é errado. E isso a Bíblia caracteriza como uma iniquidade. É quando o erro já está acomodado à sua vida a tal ponto que você não se incomoda mais de errar. Mas ainda assim a consciência continua ali para quê? Para registrar. Na consciência fica registrado e depois vai vir o peso da culpa ou o juízo para que haja a condenação. Mas vamos seguir. Esse é um assunto longo. Se nós formos entrar por esse ponto, eu vou ter que botar umas 3, 4 horas de aula aqui para a gente poder conversar, porque é muito assunto. Então vamos lá. A nossa consciência, ela transmite a lei divina e concomitantemente oferece condições para se julgar um ato realizado ou por realizar da parte do ser racional com todo discernimento. A onisciência é uma palavra utilizada para explicar o ensino bíblico de que Deus conhece plenamente e perfeitamente todas as coisas. Então é uma expressão, aqui está falando sobre a expressão, né? O termo onisciência, para mostrar que Deus conhece tudo. Entender o que é onisciência nos ajuda a conhecer um pouco mais sobre o nosso Deus, pois ser onisciente é uma das suas qualidades. O significado da onisciência na Bíblia. A palavra onisciência não aparece na Bíblia, mas é muito bem aplicada em sua forma nominal ou adjetiva na teologia, para se referir à infinita sabedoria de Deus. Ele conhece tudo, em cada detalhe e possibilidade, o tempo todo. Apesar de a Bíblia não usar o adjetivo onisciente, ela nos diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, ou seja, nada escapa do seu conhecimento. Forte isso. Ah, pastor, mas isso daqui, será que Deus não viu o que aconteceu com aquela pessoa, que aconteceu em tal lugar e sofreu aquela situação? Claro que ele vê. Deus vê tudo. Aquilo que eu falei na aula anterior, ele está presente em todo o ambiente, ele vê tudo. Então por que ele não age?
porque tem locais que ele não está influenciando. Aqueles locais estão sob o domínio ou a influência direta do mal. Porque Deus não pode agir ali? Então pode, mas ele não o faz. Há a consciência e há a responsabilidade individual de cada ser humano dentro da moral, dentro do raciocínio. Tudo isso são registros que o corpo vai fazendo, a mente vai fazendo, o mundo espiritual vai fazendo, porque é o que vai levar o homem a uma condenação eterna. Como evitar isso? Em Jesus. Amém? É o que eu falo, esse tema ele nos leva para abordagens muito mais complexas que vão demandar tempo para a gente poder conversar. Eu quero ser o mais sucinto dentro da lição exposta por causa do tempo. Então vamos ir seguindo, tá bom? Conforme for, a gente vai dando um jeito de abreviar ou falar um pouco mais. Então Deus, ele conhece o momento exato em que um passarinho cai, bem como o número preciso de fios de cabelo na cabeça de cada pessoa do mundo. Isso é muito conhecimento. Não tente agora, eu sei que talvez você tenha parado para pensar aí e começou a imaginar. Vamos imaginar, não pare não, por favor. A gente não vai conseguir continuar a aula se a gente começar a imaginar isso. Porque é muito profundo. Saber que Deus conhece o passarinho que voa. Eu não sei nem todas as espécies que existem. Ele sabe cada uma pelo nome. Cada espécie. Conhece todas. E fora isso, quando fala do cabelo da cabeça, está lá registrado em Mateus, capítulo 10, depois você lê com calma, versos 29, versos 30, você vai perceber que Deus sabe dos detalhes da nossa vida. Deus te conhece, Ele sabe. Então não tenha dúvida disso. Por isso que o cuidado do Senhor ele é tão preciso. Sabendo tudo, conhecendo tudo, estando em todo lugar, vendo tudo, automaticamente Deus sabe o que é melhor. Ele sabe como eu e você vamos agir antes de nós agirmos. O que nós temos é que crer nisso e descansar o nosso coração, confiar. Vamos seguindo. Deus sonda os pensamentos e as intenções do coração do homem. Ele conhece exaustivamente o futuro, tanto quanto conhece o passado e o presente. Aí aqui o texto de Hebreus 13, verso 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Jesus é o mesmo sempre, então ele já está ciente de tudo sempre. Aqui é uma afirmação de que Jesus é o mesmo. Então, se ele é o mesmo, já há uma definição, uma inclusão aqui atemporal. Jesus é o mesmo ontem. Se ele é o mesmo ontem, indica que ele está lá ontem. E Jesus é o mesmo hoje, então ele está aqui hoje. Pois é, mas aqui diz também que Jesus é o mesmo eternamente. Então indica que ele sempre é o mesmo. Isso não o muda, mas também nos faz ter o entendimento de que ele está em todo lugar vendo tudo. Nós temos que numa aceitação de fé, viver a nossa vida no padrão de temor. Entenda isso. Por que uma aceitação de fé? Porque eu não posso ver isso, eu não posso imensurar isso, mas eu preciso acreditar nisso. Uma vez que você acredite nisso, você consegue paulatinamente se adequando a essas regras, se adequando ao formato, a esse Deus. E isso é essencial para que a minha e a sua vida estejam dentro do padrão divino. Eu preciso primeiramente crer. Por quê? Diz lá Hebreus 11. A fé, ele é o firme fundamento. Perfeito. Se ele é o firme fundamento, ele é a base. Tá lá, a fé é a base porque eu preciso. Beleza. Mas aqui também segue. Ele é o firme fundamento do que você espera e ele é a prova do que você não vê. Eu não estou vendo, mas eu acredito. Por que eu acredito? Porque eu estou pondo em prática a minha fé. Então o cristão precisa entender isso para viver dentro do formato, do padrão e da vontade de Deus. Não posso me demorar. Eu preciso acelerar. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, mas eu preciso manter ela disposta, senão o pastor Gênio nunca mais me dá oportunidade. Amém? Mas vocês que estão aí comigo, eu louvo a Deus pela sua vida. Aí continua orando a favor do pastor Hélio. O pastor Hélio dá certo aqui. Vamos lá. A onisciência de Deus também abrange todas as possibilidades, ou seja, ele tem ciência de todos os acontecimentos possíveis que nunca ocorreram. E sabe perfeitamente qual teria sido o impacto na história se cada uma dessas possibilidades tivesse sido concretizada. Confuso? Não. Você sabe, eu vou trazer para a minha vida. Eu estou aqui hoje. Deus está me vendo, mas ele já sabia que eu iria fazer tudo isso que eu estou fazendo aqui. Mas se eu decidisse não fazer,
Deus já saberia também. E ele iria contemplar o meu não ato em tudo o que vai vir a seguir. Por quê? Porque Deus, ele não é pego de surpresa. Ele sabe as nossas decisões, ele sabe as nossas conclusões, mas ele sempre espera que nós venhamos a seguir dentro do padrão ou da vontade dele. Mas se nós não seguirmos, ele já sabe tudo isso. Então nós temos que entender que Deus tem essa ciência. É algo que é meio, para nossa mente, que é limitada, é meio confuso. Mas com certeza, quando tivermos a nossa mente aprimorada, já com o corpo glorificado, tudo isso vai ser claro, fácil de se compreender. Amém? Mas Deus, então, ele tem consciência de tudo o que é e de tudo o que poderia ser. Apesar de não ter acontecido, se acontecesse, Deus já saberia. Então é sempre assim. A onisciência é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Aquilo que nós falamos na semana passada. Por que incomunicáveis? Porque Deus não passa isso para os seres humanos. Só Ele é assim. Ele é onisciente, só Ele é onipotente, só Ele é onipresente. Santo, Ele é santo. Mas a santidade já é um atributo comunicável, ou seja, Ele transmite para nós. Nós participamos da santidade. Como? Nos santificando, nos moldando a Ele, certo? Então, os atributos incomunicáveis só Deus possui. Os comunicáveis nós participamos porque Ele compartilha conosco. Amém? Qualquer outro ser que advoga para si a condição da onisciência é um mentiroso e enganador. Portanto, homem algum, nem mesmo os anjos do Senhor ou Satanás e os seus demônios possuem a onisciência. Vamos fazer uma breve análise, agora seguindo a sequência. Na consciência da onisciência de Deus, posso considerar que Deus está presente em cada canto do meu coração. Ó, bonito isso, né? Então, na onisciência, Deus está presente. Mas na onipresença, calma, ouve o resto. Deus está presente aqui dentro. Ele conhece o meu coração em todos os seus modos, em todas as suas formas. Nós não surpreendemos Deus, como eu já disse. Então, Deus nos conhece, Deus sabe o que precisamos e Ele sabe o que estamos sentindo em cada momento, porque Ele está sondando e vê o nosso interior. Assim também eu sei que Ele me conhece melhor do que eu mesmo. Para Ele, até os lugares mais escondidos do meu coração estão completamente na luz. Quantas vezes você já não parou para meditar nisso? Às vezes, eu me pego pensando nisso. Será que Deus está vendo? Será que Deus sabe que eu estou me sentindo assim? Claro que Ele sabe. Deus sabe, e se você precisa de uma cura, Ele já está trabalhando nisso. E se você precisa de uma solução, Deus já está providenciando isso, porque Ele é Deus. Amém? Se essa consciência me deixa inquieto, eu posso estar pensando em coisas que em meu coração que não estão de acordo com a vontade de Deus. Aqui é um outro ponto. Tá? Assim como Ele conhece tudo para as suas necessidades, Ele também conhece você por dentro para tudo aquilo de errado que você pode estar pensando. É por isso que às vezes nós repassamos por certas experiências, e você entende, poxa, por que eu estou passando por isso? É porque Deus já viu lá dentro como você está e vai trabalhar em cima disso. Se é algum caminho que vai te levar para um ato de erro, de pecado e de ação de queda, Ele vai dar um jeito de travar, mudar tudo. Ah, mas às vezes me põe numa situação ruim. Pois é Deus fazendo com que as coisas não gerem o mal na tua vida. Ele é tão bom que Ele até nos livra de nós mesmos. O que nós temos é que aceitar de bom grado viver dentro desse padrão. Nesse caso, eu posso remover e, se necessário, confessar meus pecados defeituosos e, então, pedir a Ele a sua vontade. Conhecer uma pessoa é muito mais do que conhecer fatos. Conhecer aqui tem a ver com conhecer intimamente e relacionar-se com alguém. Não é apenas que o Senhor sabe tudo sobre Davi, é que o Senhor tem um relacionamento com Davi. Ele conhece os momentos em que me sento, que faço isso e o que faço em seguida. Aqui está se baseando no texto já do verso 2. Seu conhecimento de mim é total. Ele também sabe quando me levanto e quando o faço e o porquê eu me levanto. O que pretendo fazer. Porém, eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Está lá em Isaías 37, 28. Mesmo meus pensamentos são um livro aberto para Ele. Ele não só sabe o que eu penso, como também entende
o que penso e isso mesmo de longe. Um ponto aqui. Às vezes você pensa algo e esse seu pensamento você está ponderando porque você quer transformar ele em algo bom. Mas Deus, quando vê o teu pensamento, ele não faz como você. Ele não pondera para ver se o seu pensamento é bom ou não é. Ele já sabe disso. Então, se o seu pensamento, que aparentemente, entre aspas, você está tentando transformar ele em algo bom, mas Deus já viu que ele tem uma origem ruim, ele vai fazer com que as coisas na sua vida sejam mexidas, movidas, para que você se acerte, para que o teu pensamento não gere em você complicação. Eu quero que você entenda que o agir do nosso Deus na nossa vida não é simples. Não é só você acordar e viver o seu dia e tudo acontecer dentro de um padrão ou fatos que você está se envolvendo ou vivendo. Tudo na sua vida dentro da permissão que você já deu, daquilo que você deixou Deus fazer na sua vida, vai ser dentro dessa forma que Deus vai trabalhar. Uma vez que você declarou, Senhor, Tu és o meu Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos, te prepara, que Deus vai fazer as coisas do jeito dele. Ele vai mover a tua vida, ele vai te colocar ou te tirar de lugares, ele vai fazer ou não fazer coisas, ele vai permitir e não permitir coisas, para que você entenda que é ele que estará no controle. É por isso que a gente não pode se chocar com certas proibições, com certas negativas ou até com certas privações que você vai passar. Nada mais é do que Deus te colocando ou te mostrando que ele está no teu controle. Isso é bom? Isso é maravilhoso. Porque nós precisamos voltar ao predomínio de fato de Deus na nossa vida. Mas isso vai requerer de nós renúncia, vai requerer de nós desistências e, sobretudo, negativas em cima daquilo que nós muitas vezes queremos fazer. Mas vamos seguir porque vai começando a me vir na mente ideias para falar coisas aqui, eu não posso. Não posso não porque ele é proibido, calma aí, não é. É por causa do tempo. Amém? Então aqui, ele só não sabe o que penso, como também entende o que penso, e isso mesmo, de longe. Esta última não se refere tanto à distância, tá? O Senhor não está longe de nós, mas ele conhece nós lá de trás, tudo o que acontece, todo o percurso. O Senhor está sempre perto, mas é ao mesmo tempo, ou seja, ele sabe tudo sobre mim com muita antecedência. Este é um pensamento reconfortante. O meu caminho, o meu deitar, são examinados por ele. Trata-se de uma vida cotidiana, desde o amanhecer, de você se levantar, sair para o trabalho diário, até o anoitecer, quando você volta e vai deitar na sua cama. Todo o seu processo. E Deus, como eu já disse, não é pego de surpresa. Deus sabe exatamente como é que vai ser o seu dia. Ontem eu tive uma experiência, mas antes da experiência eu tive um aviso. E eu pude em tudo me silenciar por causa da forma como Deus faz. E é assim que Deus faz. Deus age na minha e na sua vida, nos dando avisos, nos dando alertas. Ó, acorda, Wesley, fica atento. E assim temos que ser. Temer a Deus é isso. É você estar consciente de que Deus está me advertindo e eu vou me preparar para ser conforme a vontade dele. Ele examina como eu me comporto durante esses momentos, desde o amanhecer até o anoitecer. E durante essas buscas. Não há nada em tudo que faço ao longo do dia que o surpreenda ou o espante, pois ele conhece intimamente os meus caminhos. Além disso, tudo o que eu resolvo dizer, ou seja, antes mesmo de eu colocar uma palavra na minha língua, ele já sabia. Seu perfeito conhecimento de mim significa que nada pode ser dito ou feito por mim que o surpreenda. Pelo contrário, é o meu espanto diante dele, do seu conhecimento perfeito e de todo o meu ser, incluindo o que eu mesmo ainda não sei, mas o que ele vê em mim, que me faz dizer, eis, ó Senhor, tu tudo sabes. Então é isso. Tendo essa consciência da onisciência, eu quero repetir isso, eu preciso repetir isso. Se nós tivéssemos uma plena consciência do que é essa onisciência de Deus, nós melhoraríamos muito até a nossa conduta. O cristão precisa de se apegar a esses atributos, entendendo que Deus ele está vendo, Deus ele está aqui e Deus ele pode. Quando você absorve isso, você começa a moldar a sua vida a esse modo, a essa forma, a esse padrão divino. E isso faz com que você tenha mais cautela, vigilância. É o que tem faltado muitas das vezes em nosso coração. Crer, acreditar, confiar e deixar que Deus flua. Que você possa entender isso. Que nós possamos entender isso.
Esse Deus onisciente me protege e me cobre com sua mão, e que ele amorosamente coloca sobre mim. Ele me cercou por trás e por diante. A palavra cercar, às vezes, é usada para o cerco de uma cidade, de modo que ela seja completamente fechada. E é isso que Deus está fazendo comigo, me envolvendo de uma maneira abrangente. Eu não posso fazer nada fora dele sem que ele saiba. Eu não posso dar um passo para trás ou para frente, ou ele está lá, porque ele está lá. Isso não me deixa com medo, mas me dá paz. Essa é a forma de entendermos a paz. A paz que nós declaramos tanto, a paz do Senhor, paz, é uma paz que nos faz, sobretudo, declarar com os nossos lábios de que Deus está aqui. Deus está aqui e Deus está aqui. É uma forma de você entender que Deus está dentro de mim, Deus está conosco, está em todo lugar. Tendo essa consciência, você precisa de estar em paz. Às vezes eu agora estou falando de mim, pessoalmente, me pego preocupado. É uma preocupação por causa de um pensamento, de uma coisa que tem para acontecer e não consigo ter uma solução de imediato. Aí eu tenho que buscar em mim paz. Senhor, me dá paz, porque eu preciso entender que Tu estás cuidando. Tu sabe o que eu estou passando. E eu não posso agir como se eu não tivesse solução, porque eu estou nas Tuas mãos. Quanto mais você se conscientiza da onisciência, da onipotência, da onipresença de Deus, mais você vai se moldando à proteção, vai se moldando ao entendimento da vontade, porque Deus vai se revelando para você. É por isso que o cristão precisa pedir: Senhor, me dá entendimento, me dá discernimento, me mostra, me ensina, e que eu possa de fato crer em Ti. Bom, seguindo aqui. Acima de tudo, a sua proteção contra inimigos que querem me atacar por trás e pela frente. Aqui diz com respeito a esse cerco que Deus faz em nossa vida, nos protegendo 100%. Esta seção do Salmo 139, do 1 ao 6, me diz que a onisciência do Senhor é usada para Ele, para me proteger. Por trás, podemos também pensar no nosso passado e por antes no nosso futuro. Às vezes pensamos sobre como nosso passado pode nos atacar. Aí eu já digo, os pensamentos. Às vezes você não percebe. Às vezes até a gente vai devagando no passado, lembrando de coisas, e isso vai nos fazendo mal. Por mais que a gente goste de lembrar, certas coisas, quando você começa a trazer muito na sua memória, vão te ferindo, ou vão te gerando uma angústia, uma depressão. Por quê? Por causa de você ficar imaginando demais o que era antes, não percebendo que isso vai trazer sobre você um peso, um sentimento que não era para existir hoje, mas acaba vindo. Então Deus quer nos guardar disso, nos guardar do nosso passado. Como? Nos fazendo viver a nossa vida confiando nele, não deixando que lembranças, por mais que tenham sido momentos bons, por causa comparado com o de hoje, venham a interferir no seu hoje e atrapalhar o seu amanhã. E Deus quer nos cercar também para que com o seu conhecimento Ele nos ajude nisso tudo. Então Ele se coloca atrás de nós e na nossa frente. Com isso, Ele diz, por assim dizer, que o passado está nas suas mãos e que com relação ao passado, tudo foi corrigido por meio da obra do seu Filho. E quanto ao futuro, tudo também está nas suas mãos. Pela mesma obra do seu Filho, estaremos com Ele para sempre. Glória a Deus, graças a Deus. Ah, se não fosse Jesus, o que seria de nós? O nosso passado, em alguns momentos bons, outros nem tanto, está lá atrás. Olhamos, lembramos, mas não podemos nos influenciar no hoje. Por quê? Porque no passado, Deus já fez tudo o que tinha que ser feito. No hoje, Deus está fazendo tudo o que já tem que ser feito, para que no amanhã Ele continue a fazer tudo o que precisará ser feito. O que nós temos é que viver cada dia no Senhor. Em seguida, Ele impõe sua mão sobre mim, com a qual Ele me diz, você é meu. Então sentimos a reação do Salmo 139, no verso 6, surgindo em nós. Com grande admiração dizemos a Ele, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É muito alto e não posso alcançá-lo. A mente humana falha completamente em conhecer coisas que estão além do seu conhecimento. Não há palavras para descrevê-lo. A única coisa apropriada aqui é cair do joelho e adorar. Glória a Deus. Há duas maneiras de se interpretar as palavras para onde me irei. Uma
é que Davi queria fugir da presença de Deus, mas não conseguia. Isso lá no Salmo 109, no verso 7. A outra visão seria interpretar as palavras como celebração da graça de Deus, significando que não haveria lugar na criação onde Davi pudesse se afastar da onipresença de Deus. Ele tinha esse entendimento. Davi não foi um homem segundo o coração de Deus à toa. Ele já sabia, ele já conhecia, ele tinha essa forma de saber que Deus conhecia tudo, sabia tudo, estava em todo lugar. Por isso que Davi se tornou uma referência como ele foi. Nos versos 8 e 9, em linguagem exuberante, expressiva e ampla, a mensagem é clara. Não há lugar alto ou baixo, longe ou perto, em que o servo de Deus possa se sentir distante dele. Aí os versos 10 e 12, que diz a tua mão. As palavras dos versículos 10 traduzem proteção, sugerindo que o Salmo trata da presença auxiliadora de Deus. Glória a Deus. Conclusão. Chegamos. As trevas, aqui, Davi excita ao máximo a sua imaginação. As trevas significam a morte ou o inferno. Está lá no Salmo 16, 10. É uma expansão das palavras do versículo 8. Se fizer no Seol a minha cama. Davi sugere que este deveria ser o único lugar do universo sem a presença de Deus. Todavia, embora Deus se oponha a toda a escuridão, ele poderia transformar as trevas do Seol em luz para encontrar seu servo Davi ali. Como no Salmo 18, 7 a 12, o Senhor reviraria a estrutura do universo se precisasse salvar aquele que o louva e o adora. Glória a Deus. Não há lugar que Deus não esteja. Não há coisas que Deus não possa realizar. Não há pensamentos ou conhecimento que Deus não possa ter. Deus tem todo o poder, todo o conhecimento, está em todo lugar. Eu gosto muito que você entenda e preciso que você me ouça nisso. Deus, ele está exatamente nesse momento, ao nos ouvir, sabendo exatamente o que nós pensamos concernente a tudo que estamos aprendendo. A minha vontade, a minha alegria vai ser se você, a partir de agora, permitir-se ser envolvido por esse conhecimento e deixar Deus te inspirar. Seja inspirado pelo Senhor. Deixe a onisciência de Deus se revelar para você cada vez mais profunda, para que você, no seu coração, seja tratado naquilo que precisa. Porque Deus conhece o mais amargoso pensamento que muitas das vezes tem nos ferido. E Ele quer nos aliviar dele. Por mais que às vezes você tenha dificuldade até de externá-lo em uma oração. Deus já sabia que ele existe. Então, feche a porta do seu quarto, dobre o seu joelho e ore. Seja você, ali você extrapole, solte tudo. Mas Deus vai se chocar com certos pensamentos. Não, ele já sabia. O externar naquele momento ali, você com Deus, mostra só que você está querendo que ele realmente participe disso. Porque às vezes a gente está guardando dentro de nós, pensando, não quero compartilhar com ninguém. Mas quando você fala durante uma oração, mas aquela oração sua com Deus, quando você fala nesse momento, você está querendo, de vontade própria, compartilhar isso com Deus. É importante, é necessário. Mas pastor, mas o diabo vai ouvir. Pois é, o adversário ele vai ouvir, mas isso não é algo que você tem que se preocupar, que você tem não só um Deus que vai saber tudo, ou um Deus que vai saber, não, que Deus sabe tudo, ou um Deus que está em todo lugar, mas ele também é um Deus que tem todo o poder. Então você precisa de descansar. Nós não podemos medir os nossos atos com o Senhor baseado no temor que nós temos ao diabo, de jeito nenhum. O adversário está aí, ao derredor, bramando como leão, não porque ele é poderoso, ali é o território dele, é porque ele só pode chegar até ali. Então ele faz barulho para tentar assustar, porque eu não posso chegar mais perto. É ali que ele chega, esse é o território dele. Mas Deus, ele não está só ao nosso derredor. Ele está ao derredor, ao redor, por dentro, por trás, por cima, adiante, porque Deus está em todo lugar. Creia nisso, descanse seu coração e confie no Senhor. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando. Vamos agora, nesse momento, estar louvando o cantor cristão 137. Depois vamos estar orando pelos aniversariantes. Amém? 137 do cantor cristão. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver
da mera letra lei. A ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Graças a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os aniversariantes dessa semana, né? Quero dar meus parabéns, cada um que completou mais uma primavera, que o Senhor continue dando força, alegria, ânimo, muitas felicidades, muita paz, tá bom? Vamos deixar para meditar o Salmo 90, versículo 12, vamos fazer essa citação? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Amém, glória a Deus. Que você possa estar assim, posicionando o seu coração para que dia a dia você alcance mais e mais de Deus. E o Senhor continue sendo presente na sua vida, na vida dos seus. Amém? Hoje é o primeiro domingo do mês, estamos aí com as igrejas na obra da restauração do Ministério São Miguel com suas santas ceias acontecendo. Hoje, agora de manhã, é no Parque Paulistano, mas temos aí outras igrejas que também fazem na parte da manhã. São Miguel Paulista, a partir das 16 horas tem a escola bíblica, em seguida tem o culto, já com a Santa Ceia também acontecendo, e segue o nosso domingo, né? Que Deus abençoe o dia de vocês, cada culto, cada momento, você esteja sendo grato em seu coração. Amém? Louva a Deus pela vida de cada um de vocês que esteve conosco aqui nesse ensino, e vamos seguir, porque Deus ele é bom e cuida de nós. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, obrigado por tudo que Tu nos fez experimentar nesta manhã, que mais e mais o nosso coração esteja voltado para o cumprimento da Tua palavra e da Tua vontade. Perdoa-nos, fortaleça, nos inspire, nos guarde e nos livra do mal. Obrigado por esse ensino, que cada vez mais possamos nos moldar à Tua onisciência, sabendo que o Teu cuidado nos é o suficiente para vivermos a nossa vida adequadas a Ti. E nos perdoe se em algum momento temos duvidado, mas que em nosso coração possamos estar firmes, confiantes no Teu mover e louvando a Ti, crescer no conhecimento da Tua palavra. Pai querido, nos dê, Pai querido, um domingo abençoado e produtivo. Tudo que está proposto para acontecer, Tu esteja na direção. Pai, os clamores do meio-dia, das 18 horas, abençoa. Abençoa também, Pai, o momento das santas ceias que acontecerão nas igrejas ou outros eventos, que tudo seja muito bom. E que nesse dia possamos ser gratos em nosso coração. Perdoa-nos e nos abençoe, nos guarde e nos livra do mal. Fica conosco que eu te peço e já te agradeço. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus na terra, e todos digam amém.